Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Desculpe algum barulho aí, é que nós mudamos de casa e ainda tá tudo meio organização, né? O local onde eu gravo ali também tá meio em organização ainda, tá bom? Mas vamos lá, Mateus 27, já estamos aí no final da jornada do livro de Mateus, você que tem nos acompanhado, né? Aonde nós vamos aí amanhã encerramos o livro de Mateus. E o livro de Mateus é onde traz a grande comissão para o crente, né? Mas vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por o Senhor nos usar. Muito obrigado por falar conosco, Deus. Eu glorifico a Ti, Pai. E entrego a Ti esse tempo de leitura e de devocional em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês me perdoem aí. Eu tô bem gripado. Tá bom? Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos lá? Mateus capítulo 27, versículo 1. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traía, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até hoje de campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram. E deram-nos pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Responderam Jesus: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouve quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo ao povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: pois que mal ele fez? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meu Deus!
Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou ao soltar e entregou para ser crucificado. Nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-lhe para ser crucificado. E saíram, ao saírem, encontraram um homem em Cirineu chamado Simão, a quem obrigavam a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe o beber o vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. E sentados ali o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação, escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, como escribas e anciãos, escarneceram, dizendo: A outro salvou e a si mesmo não pôde salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora. Se lhe quer bem, por que disse: Sou filho de Deus? Ao mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou em vinagre e, pondo-lhe numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Também estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o ouvir, e entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. E esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho e depositou-o no sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas achavam-se ali Madalena e a outra Maria sentadas defronte ao sepulcro. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. E disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou
depois de 3 dias ressurgirei. Mandai, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem, diga ao povo, ressurgiu dos mortos, e assim o último embute será pior do que o primeiro. Disse Pilatos: tendes uma guarda, e de tornar seguro como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Amém? Me perdoe aí, eu tô bem mal da gripe mesmo, tá? Me perdoe. Mas esse texto, ele é extremamente importante, porque na realidade, quando eles colocam o manto escarlate em Jesus e a coroa, eles estão crucificando Jesus como rei. E daí nós podemos olhar isso de outra forma. Jesus foi crucificado como um rei, depois tentaram fazer com que ele tomasse o vinagre, e daí as coisas, para que aquele vinagre, ele na realidade era uma mistura que era dada aos homens crucificados, para que eles demorassem mais a morrer ou sentissem menos dor, entendeu? Para demorar mais tempo. Jesus não tomou por quê? Para poder evitar, para que ele pudesse morrer conforme a vontade de Deus. Né? Talvez aqui nesse texto ele não fala, mas foi enfiado uma lança do lado de Jesus, né? Foi enfiado uma lança do lado onde o véu se rasgou. Uma curiosidade, o véu ele era feito de linho muito grosso, em torno de 10 a 15 centímetros, se rasgou de cima a baixo. O altar criado por homens se fendeu e começou a nascer o altar dentro do nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso de devocional. Eu glorifico a Ti, Senhor. Entrego a Ti, Pai, a minha semana e a semana dos meus irmãos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.